explicou o que foi que aconteceu, então vamos só receber de Deus esta noite aquilo que Ele tem para nós. Esse texto é um texto, eu fui desafiado a ler esse texto com a igreja esta noite, porque eu tinha preparado algo, tinha colocado algo em meu pensamento, anotado algumas coisas, como o tema era livre, mas estando aqui nessa oração, nesse fervor, foi mudado assim, mudou a direção, o pensamento, o desejo do coração. E nós lemos esse texto, e esse texto os irmãos conhecem, a igreja, as crianças conhecem. As crianças na escolinha bíblica, desde pequenininho, porque eu já ouvi essa história de Davi e Golias, não é? Até as crianças sabem que Davi era um jovem, em torno de 17, 16, 16 anos, ainda era muito jovem, não é? Mas um jovem de experiência, escolhido por Deus, ungido por Deus, tinha comunhão com Deus, tinha reserva, aleluia, no seu alforje. Tomara que você tenha reserva esta noite. Mas quando surgir um desafio na tua vida, você tenha reserva. Aleluia. Nós aprendemos muito com Davi. Mas nós temos agora essa história que Davi chega e ele chegava para levar alimentos. Né? Uma lembrança, um lanche que o seu pai tinha mandado para os seus irmãos através de Davi. E ele deixa ali com um jovem que lhe acompanhava a sua bagagem, vai até os seus irmãos e pergunta como é que estava ocorrendo a peleja, ocorrendo a guerra. Davi, ele demonstra ser um jovem ousado. Ousado por quê? Porque a guerra já estava em posição. Porque nós lemos, alguém que tem experiência militar sabe muito bem, que quando o exército se prontifica a peleja, é em alinhamento e cobertura, é em fileira. Eu te vi o exército brasileiro sei muito bem como é a preparação para uma peleja. Não é? Os soldados maiores na frente e os menores ficam atrás, porque o inimigo ele não vê o número dos que virão contra ele. Isso é uma estratégia, porque é melhor, irmãos. E você usar subterfúgio de estratégia para vencer o teu inimigo. A Bíblia mesmo nos orienta a usar as estratégias. E você sabe que a estratégia de crente é jejum, oração, louvor, aleluia, buscar a presença do Senhor, a palavra, estar em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a família. Usa a tua estratégia, a estratégia que Deus te deu, a estratégia que Deus te dá. E você não vai vencer o inimigo, você vai vencer, você vai enfrentar ele cara a cara. E o Senhor, ele vai estar contigo nesta peleja. E ele vai pelejar as tuas pelejas e vai guerrear. Ali chegou aqui, o que está acontecendo? O que está se passando? E ele não sabia da surpresa de um homem, segundo dizem, 3 metros e 10 ou 3 metros e 20, né? Existe um cálculo aí, outros dizem 2,88 centímetros, não é? Mas nós sabemos que era alto, em torno de 3 metros de altura. Se fosse só o tamanho do gigante, tudo bem, mas além de ele ser um gigante muito alto, ele estava todo aparelhado, aí piorou, porque além de ser um gigante, estava todo aparelhado com armaduras de guerra. Ele estava com lança, com escudo, estava com um capacete, que segundo, neste capacete só havia a abertura da vista para a testa. E era uma pessoa extremamente experimentada em guerra. E os irmãos sabem que Davi, fisicamente, em termos de experiência em guerra, ele não tinha. Davi nunca tinha enfrentado uma guerra. Davi nunca tinha lutado contra alguém em uma peleja. Aleluia. Crente que tem a Deus como seu Senhor, como seu guia. Ele é uma pessoa, quem sabe não é uma pessoa de guerra. Você vai enfrentar um desafio que nunca enfrentou na sua vida. Mas Deus, Ele vai, antes te conceder experiência, para que você não seja apanhado de surpresa. Ele vai te conceder experiências nas tuas vidas, nem que sejam experiências simples, mas que essas experiências vão te ajudar a um grande desafio que está na tua frente. E você vai estar certo de que o Senhor, Ele vai te garantir a vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Interessante, irmãos, que Deus deposita confiança em nós. Ele sempre deposita confiança nos seus filhos. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que Davi,
Aqui, ali na sua vida cotidiana e simples, cuidando daquelas ovelhas, ele teria enfrentado alguns desafios. Os irmãos sabem que ele lutou contra leão, né? O leão vinha, tentava arrebatar as ovelhas, as malhadas ali, e ele ia, tomava a ovelha do leão, aleluia, do leão. Agora veja, a ousadia de um jovem matar um leão. Não sei se ele agarrava o leão pelo pescoço, se jogava pedra, se jogava lança. A Bíblia diz que ele se apoderava do leão e matava-o. E não ficou só no leão, chegava também o urso. A Bíblia diz que ele também matava o urso. Você está matando o leão? Você está matando o urso? Porque antes de você enfrentar o Golias, aleluia, o Senhor te diz que é necessário você primeiro matar o leão e matar o urso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de experiência com Deus. Aleluia, porque, irmãos, é triste quando encontramos alguém que não tem experiência com Deus. Ele está no meio da igreja, está no centro do povo de Deus, no seio da igreja, mas não tem nenhuma experiência com Deus. Não tem nenhuma experiência com o Senhor. Nunca passou por uma tribulação para contar a vitória. Nunca ficou enfermo para contar uma cura. Nunca ficou desempregado para contar a bênção de um milagre que o Senhor abriu a porta. Mas quantos aqui já tem experiência com Deus? Aleluia, se você abrir a boca para contar as maravilhas e a bênção que o Senhor tem realizado na sua vida, quão incontáveis são as bênçãos que o Senhor realizou em seu viver. Aleluia! E Davi, ele tinha experiência. E nós sabemos que Davi foi conduzido à presença do rei, porque ele se prontificou voluntário para enfrentar o Golias. E quando o rei, ele percebeu que tinha ali um voluntário para servir de bode expiatório, para morrer ali na frente de todo aquele exército. Porque Saul, ele duvidava se alguém iria vencer a Golias ou não. Aleluia, mas Deus sempre tem alguém. Para cada situação e para cada momento de desafio na obra do Senhor, Deus sempre vai ter alguém. Pode todo o exército recuar, mas o Senhor vai levantar alguém e o nome dele não vai ficar envergonhado sobre a terra, porque ele é e permanece sendo o Senhor dos exércitos. Aleluia. E não encontramos em nenhum lugar da história um relato que ele perdeu uma sequer questão. Diga comigo, ele nunca perdeu uma questão. Não perde. Eu posso aceitar a derrota. Você, minha jovem, minha irmã e meu irmão, você pode aceitar, mas o Senhor, ele não aceita. Você pode desistir dele, mas ele não vai desistir de você. Você vai estar na mira de Deus. Você vai estar diante dos olhos do Senhor. Aleluia. Saul coloca uma armadura pesada. Davi diz, não dá para mim. Essa armadura não dá para mim. Tira esse negócio que é pesado. Tira a armadura de Saul. Fica pesada para você guerrear. Sabe por que você está cansada? Querendo usar a armadura da irmã, do irmão, de alguém? Irmão, sempre quem não usa a armadura de ninguém, ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele não se cansa. Se você está se cansando da caminhada e no caminho, é porque você está usando a armadura de alguém. Deixa a armadura de Saul. Fica pesada para você guerrear. Esse Golias, ele vai cair com o poder de Jeová. Enquanto os acreditam comigo, exalta o nome do Senhor dos exércitos. Não é uma força humana, física, intelectual, financeira, nem mesmo na força da armadura de guerra de alguém, ou da experiência, porque a pior coisa que existe é alguém se apoiar ou se edificar a si próprio na experiência de alguém. O que eu contava, que fui batizado com o Espírito Santo, vinha uma visão, que vinha uma nuvem em forma corpórea de uma pomba,
E quando se aproximava a distância de 10 metros, esta pomba se transformava em uma bola de fogo. E quando se aproximava dos meus lábios, se transformava em uma faísca, entrava em meu corpo, descia, queimava tudo, e eu explodia línguas estranhas. Aí o irmão olhava para mim e disse: o que aconteça comigo também? Vai buscar a tua própria